Hoje nós vamos falar de um dos filmes mais populares dos anos 2000 que com certeza você já assistiu, Navio Fantasma de 2002. Então se você também gosta desse filme e quer se aprofundar ainda mais no universo dessa obra e descobrir curiosidades bem interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um navio, que eu vou responder com o emoji de um fantasminha, já que aqui estamos falando de um navio assombrado. Esse filme recusa apresentações, todo mundo já assistiu essa obra. E eu tenho falado muito da produtora Dark Castle aqui no canal, que é a produtora responsável por esse filme e de outros filmes também, como Casa da Colina, Três Fantasmas, que inclusive tem vídeo sobre esses dois filmes aqui no canal. Também produziu A Casa que Cera, que é um dos filmes mais populares dessa produtora, e eu também vou trazer aqui pro canal. E eu recebi vários comentários pedindo pra trazer Navio Fantasma aqui pro canal. E esse momento chegou, então eu conto muito com o like de vocês, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam desse filme e fica até o final que vocês me ajudam bastante. Como vocês viram, esse filme foi lançado num período bem interessante do terror, que era esse início dos anos 2000. Teve uma mistura de um terror assustador com um horror mais soft, então ao mesmo tempo que tinha histórias assustadoras, essas mesmas histórias às vezes elas não se levavam a sério, então tinha alguns personagens bem engraçados, era um terror mais leve ao mesmo tempo que era assustador. Era um mix bem interessante e bem experimental que nós tivemos aí no início dos anos 2000. São histórias de terror barra aventura, e aqui Navio Fantasma é muito isso. Então eu não considero um filme assustador. Eu acho que Navio Fantasma é um bom filme de aventura, porque aqui tem caça ao tesouro, tem essa coisa de descobrir os mistérios daquele navio, e tem os pontos sobrenaturais, né? Tem os fantasmas que aparecem, tem toda uma mitologia assustadora por trás do que está comandando aquele navio. Quando eu assisti esse filme eu era criança, é claro que em alguns momentos eu ficava com medo, mas diferente dos outros que eu citei até nesse vídeo, ele não me deixava com muito medo. E recentemente, revendo esse filme para trazer o conteúdo aqui para vocês, eu vi que nessa parte de aventura ele envelheceu muito bem. O design de produção extraordinário, você realmente acredita que aqueles personagens estão dentro de um navio, mas na parte aí de dar medo, eu acho que esse filme ele não é assustador, ele é uma aventura com toques bem fortes de terror. Essa obra é dirigida por Steve Beggs, que no ano anterior estava nos cinemas também com 13 Fantasmas, é o mesmo diretor de 13 Fantasmas. São dois grandes filmes que fizeram bastante sucesso e são lembrados até os dias de hoje. Se você já é inscrito aqui no canal, você sabe como funciona esse tipo de vídeo. Então eu vou contar a história do filme, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto assisti essa obra para trazer aqui para vocês, e vou contar curiosidades bem interessantes, principalmente algumas histórias ocultas sobre alguns personagens desse filme, que acaba esclarecendo várias questões que o filme deixa em aberto. Fica até o final que tá bem legal. Neste filme nós acompanhamos uma equipe de resgate que trabalha no oceano resgatando outros barcos e outros navios. Então aqui nós temos a protagonista e também a líder dessa equipe, que é a Maureen Epps, interpretada por Juliana Margulies, que inclusive ficou muito famosa em Hollywood por conta da série The Good Wife, que estreou em 2009, e ela bombou demais. E a partir daí ela deslanchou e fez vários outros filmes e outras séries. Nós temos o capitão deste barco, que é o Capitão Sean, interpretado por Gabriel Byrne, e aí nós temos o restante dessa tripulação. Tem o Munder, que é interpretado por Karl Urban, tem o Dodge, interpretado por Hall Edward, o Greer, interpretado por Isaiah Washington, e o Santos, interpretado por Alex Dimitriades. Esses aqui são os personagens que fazem parte dessa equipe de resgate, mas nós temos aqui a inclusão de um outro personagem, o Jack Ferryman, interpretado por Desmond Harrington. Tem outros personagens que aparecem, mas esses eu não vou falar agora para não perder o impacto quando eles aparecerem. O filme começa com uma das cenas mais impactantes de filmes de terror. Um navio muito bonito, um transatlântico enorme. Tem várias pessoas ali dançando, jantando, estão curtindo a noite nesse navio, tá rolando uma festinha. E a gente vê que se passa mais ou menos nos anos 50, nos anos 60, a gente não sabe nada sobre esse navio. E tem uma garotinha, e ela vai ter uma importância pra história também, então guardem isso. Essa garotinha tá ali, e a gente acompanha meio que ela como protagonista nessa cena inicial. E aí a gente vê o capitão desse navio, ele tá ali, ele começa a dançar com aquela garota, e tem uma cantora de vermelho ali cantando. A gente vê que é um navio italiano, ela está ali cantando, né, dando aquele truque italiano, não sei o que, seduzindo. Aí ela fala, vamos levantar, né, vamos dançar, quero ver todo mundo dançando. Solta um cabo de aço ali de uma parte do navio, começa a cortar todo mundo que está ali dançando. Aí você fica, meu Deus, olha só como esse filme começa. É uma mistura de CGI com efeitos práticos que funciona até os dias de hoje. É claro que tem um detalhe ou outro que você fala, isso aqui tá estranho, mas ainda assim é uma cena que dá agonia. Uma menina
menininha ainda é bem nova, ela é uma criança, ela não é tão alta. Então aquele cabo passa por cima da cabeça dela. E ela está dançando com o capitão nessa hora. E quando ela olha pro capitão pra gritar, né, pra pedir ajuda, ela vê que cortou uma parte da cabeça dele e cai assim a cabeça dele. E o filme começa pra valer. Aí você fala, nossa, se o filme já começou assim, imagino que não está por vir. O filme já começa com a gente acompanhando como funciona esse trabalho aí dessa equipe de resgate. Então a gente vê que esse pessoal está ali em alto mar, resgatando um barco e não sei o que. Pelo que eles conversam, a gente entende que eles estão há 6 meses no mar, trabalhando sem parar. No determinado momento, eles dão uma pausa para comemorar, já que eles conseguiram receber uma boa grana no trabalho que eles fizeram. Eles estão num bar, bebendo e celebrando. Aí aparece o personagem do Jack. Ele chega ali com umas imagens, querendo falar com o capitão. Eles começam a conversar e o Jack explica que ele trabalha sobrevoando o oceano, para fiscalizar, para ver se tá tudo bem, aquela coisa toda. E de vez em quando ele vê um navio muito grande. Para tirar a prova disso, ele pegou algumas imagens de satélite e vê que de vez em quando aparece esse navio. Ele é enorme. E ele fala que tentou entrar em contato com a guarda costeira, mas eles não deram muita atenção, já que esse navio está em águas internacionais, então teoricamente pertence a quem encontrar. Porque o Jack fala, bom, se vocês forem até lá, eu quero uma parte do que vocês encontrarem, porque a gente não sabe se é valioso, se é um navio histórico, o que tem nesse navio. Então eu quero 20% dos ganhos de vocês, caso tenha algum valor este navio. Eles conversam entre eles, a equipe começa a deliberar e eles decidem aceitar essa proposta. Só que o capitão fala, é o seguinte, a gente dá 10% do que a gente encontrar. Aí o Jack fica pensando, ah tá, eu aceito 10, mas eu tenho que ir junto com vocês, tá? Então, todos eles vão em busca deste navio. Eles têm ali as coordenadas, mais ou menos, de onde esse navio foi avistado, e eles partem pro oceano. A Maureen, que é a personagem principal, o apelido dela é Epps, que é o sobrenome dela. Então eu vou chamar ela de Epps, tá? Pra ficar mais fácil e vocês entenderem. Porque durante o filme eles chamam ela de Epps o tempo inteiro. A Epps, ela é sócia do capitão, então eles têm ali uma cumplicidade de muitos anos. Então tem essa hierarquia, tem o capitão e logo em seguida já tem a Epps, que é uma mulher muito forte, ela é líder, né? Ela tá ali, ela cerca todo mundo e todo mundo faz o que ela manda. O Santos, ele é como se fosse o mecânico ali daquele barco, então ele tá sempre vendo a parte técnica, de vez em quando ele pega o leme também pra conduzir, enquanto o capitão tá fazendo outra coisa. Já o Dodge, o Murder e o Greer, eles trabalham mais nessa parte de resgatar o navio mesmo, então eles vão, eles fazem solda se precisa, eles consertam os outros navios, e a Epps, ela ajuda em tudo, ela sabe fazer tudo, ela conhece tudo. O Santos está ali com o leme fiscalizando tudo e olhando o radar, que tem aquele radar verde que fica girando. Quando ele olha, aparece o navio nesse radar, esse navio aí misterioso. Só que desaparece. Ele chama o capitão e fala, olha, tá aparecendo aqui um navio. Eles falam, bom, vamos ficar de olho. Então eles acendem uma das luzes, os refletores que tem ali do lado de fora do barquinho deles e começa a iluminar o oceano. Tá muito escuro, não dá pra ver nada, tá chovendo. Eles percebem que o navio está logo na cara deles, assim, está quase batendo no navio. E eles colidem com aquele navio. E é um navio gigantesco. E aí tá o nome do navio, Antônia Grazia. E o capitão ainda fala, eu conheço esse navio, eu já ouvi falar dele, ele desapareceu nos anos 60, ninguém sabe o que aconteceu. Não encontraram a tripulação, não encontraram o box salva-vidas, não encontraram nada sobre esse navio. Ele simplesmente desapareceu. E começam o processo, né, o trabalho deles de ir pra dentro desse barco e entender o que está acontecendo. Então eles têm um guindaste, eles sobem até o barco e o barco é enorme, né? Um transatlântico, na verdade. Uma parte da equipe sobe pro barco e uma parte fica ali no barquinho deles de resgate. Quem fica no barquinho é o Greer, o Santos e o Jack, né? Já que eles não sabem se é seguro ou não ir pra lá, eles não vão colocar o Jack. Eles começam a explorar e ver que, assim, por mais que dê pra você entender o que cada coisa ali é, né? Os móveis ainda estão lá, mas tá tudo muito deteriorado, tá tudo enferrujado e as coisas estão muito frágeis. Então o chão pode se desfazer a qualquer momento, a parede pode cair. E é um navio muito lindo, né? Por mais que ele esteja deteriorado, você vê que é um navio lindíssimo. Não tem corpo de ninguém ali, não tem nada. É um navio realmente abandonado. E o mais curioso é que esse navio ele está andando por aí. O que é esquisito também, porque quem está guiando esse navio, né? No que eles estão explorando, tem um momento que um dos personagens, ele pisa meio que em falso, ele quase cai ali da parte superior. Até que a Epps, nesse momento aí de tentar puxar ele, não sei o que, ela vê uma garotinha. E é aquela mesma garota que apareceu no início do filme, que estava dançando enquanto todo mundo era cortado no meio. A gente entende que esse é o mesmo navio lá do início do filme. O que é esquisito é que, assim, será que todo mundo do navio estava naquela pista que dança? Porque só cortou aquela parte. O que aconteceu com quem não estava dançando? Cadê as outras pessoas? Porque um navio tem várias pessoas. Tudo isso vai ser explicado. Eles fazem então esse mapeamento inicial, descobrem que o navio está bem sensível ali, mas que dá pra resgatar o negócio. Eles voltam então pro barquinho deles e começam a conversar, do tipo, meu, que estranho esse navio, né? O que será que tá rolando? Começa até uma discussão desse navio ser um navio fantasma, que sim, é um navio fantasma, né? Porque o
título do filme. Mas fica nessa discussão, porque o capitão, ele fala, olha, eu estou no mar há muitos anos, já vi muitas coisas estranhas. E ele cita um caso bem parecido que ele viu, que era um navio chamado Mary Celeste. É um navio que foi encontrado em 1870, ali mais ou menos, navegando sem ninguém por trás do leme. E é uma coisa muito estranha, porque esse navio, ele passou por várias áreas rochosas e ele não bateu. Ele não teve um arranhão. E quando ele foi encontrado, ele estava em perfeitas condições e simplesmente a tripulação toda desapareceu. Não tinha ninguém. E é um mistério até os dias de hoje, de acordo com a história aí do capitão. A ideia deles, então, é tentar rebocar este navio, esse transatlântico gigantesco, com o barquinho deles, o que vai ser muito difícil. Então eles decidem tentar consertar este transatlântico para aí sim conduzir com o barco dele. E aí de manhã a gente vê com nitidez o tamanho daquele navio. Então começa ali os trabalhos. Eles vão levando os equipamentos lá para cima, eles vão fuçando no maquinário para ver qual é a situação, descobre que tem ali uma parte meio que afundando desse navio, então se não resgatar logo esse navio, ele vai afundar. Então, eles vão fazendo aí todo esse inventário para entender o navio. E nisso, a Epps, ela vai vendo essa garotinha ainda e ela vai achando que ela tá ficando meio louca. O Jack percebe que ela tá meio estranha e fala, o que tá acontecendo? Tô sentindo que você tá meio esquisita. Aí ela fala, bom, eu vi uma garotinha. Pode parecer estranho, mas eu vi uma garota nesse navio. E o Jack, por incrível que pareça, ele se interessa. Ele fala, sério? Estranho, mas ela falou alguma coisa pra você? Ela, não, eu só vi, ela estava ali meio que sorrindo pra mim. O Greer, que era o cara que estava ali no barco, né, na noite anterior, ele sobe pra conhecer o navio, ele fica impressionado com o tamanho, e ele tá explorando o local junto com o capitão, até que chega um momento que ambos chegam no corredor, onde é a cabine exclusiva do capitão. Aí o capitão fala, aqui você não pode entrar, tá? Aqui é a área do capitão. E começa a explorar como era a cabine desse capitão, que era desse navio, né? Como o navio é muito grande, eles decidem se separar. Então a Epps vai com o Jack pra um lado, e o Dodge vai com o Mulder pra outro lado. E o Greer está com o capitão explorando o outro canto, enquanto o Santos está no barquinho dele ali, aguardando ordens. O Greer é aquele cara que é noivo há pouco tempo, então ele tá meio que na seca, né? Porque parece que esse cara está no cio. E aí ele começa a ouvir uma mulher cantando pra ele, que é aquela mulher misteriosa que apareceu lá no início do filme cantando. E ele está andando pelo salão principal, onde rolava as festas, e ele vê um cartaz dessa cantora. E o nome dela é Francesca. Aí ele fica, Francesca, nossa, se eu tivesse te conhecido antes, hein? Antes de eu ficar noivo, olha, eu não ia deixar você passar, não. Esse cara realmente está no cio. E o Dodge e o Mulder estão investigando um outro ponto ali. Eles encontram um relógio, mas não é um relógio qualquer, é um relógio digital, algo que não existia nos anos 60. Ou seja, eles não são os primeiros a pisar naquele navio depois dos anos 60. Alguém já esteve ali. Esquisito isso. Bom, a Epps, ela está explorando e ela meio que se separa ali do Jack um pouquinho. E ela chega na parte onde tem a piscina. E ela desce pra olhar dentro dessa piscina e tem marcas de bala. Então teve um tiroteio ali dentro. E ela até vê que tem algumas balas dentro desses buracos. Uma coisa muito esquisita, que não faz sentido a princípio. Ela vai embora ali pra falar pros demais o que ela encontrou. Só que no que ela tá subindo a escadinha pra sair dessa piscina, ela dá de cara com aquela menina misteriosa. Ela se assusta e cai, bate a cabeça. E sai até um pouquinho de sangue da cabeça dela. Até que aparece o Jack pra ajudar ela. Aí o Jack levanta ela e fala, tá tudo bem? Estava caída aí? Ela fala, não, eu vi aquela garota de novo. Só que nisso, algumas portas estão meio que trancando sozinhas, criando como se fosse um labirinto ali pra eles. Bom, nesse caminho, então, que está abrindo pra eles irem andando, a Epps e o Jack, eles passam por uma sala que parece que tá meio que trancada. E ela fala, é melhor a gente não abrir essa porta, porque a gente não sabe se tá inundado ou não. Como tem vários vazamentos nesse navio, tem vários cortes ali, várias rachaduras, é perigoso alguns compartimentos estarem inundados. Então eles resolvem voltar pro caminho que eles estavam fazendo, porém, a porta está trancada. E eles vão até essa porta que a Epps não queria abrir. No que eles abrem, realmente tem água lá dentro, mas tem vários corpos lá dentro. Sim, gente, corpos. E corpos recentes, que estão ali há 3, 4 semanas. É uma cena bem assustadora. Então eles vão andando por um outro caminho e eles passam como se fosse pela garagem, ali onde eles guardavam os carros, né, que eles estavam levando. E abre uma porta. E ela escuta um barulho dentro dessa salinha que abriu a porta. Eles vão se aproximando, tem alguma coisa se mexendo e tem várias cartas. Era uma parte onde eles guardavam as correspondências ali daquele navio. Aí no que ela abre a caixa, tem vários ratos lá dentro. Ela se assusta. Mas tem um item importante aqui que vai fazer toda a diferença, que é ouro. Sim, gente, são caixas de ouro, que tem várias barras de ouro ali dentro. Então todos eles se reúnem. Então olha só o que a gente encontrou. E mostra ali uma das barras de ouro e fala que encontrou os corpos também, né, daquelas pessoas. Aqui eu acho interessante porque tem duas coisas que você pode investigar: os corpos misteriosos e o ouro. O que eles resolvem investigar? O ouro. Então todos eles vão ali pra salinha onde eles descobriram o ouro. Aí começa aquela festa, né? Estamos ricos, começam a abraçar o ouro, beijar. A Epps, ela fica feliz, claro, né? Poxa, encontraram o ouro, né? O que todo mundo quer é dinheiro. Só que ela acha que tá tudo estranho. E o Greer
também acha estranho, ele fala, isso aqui tá esquisito, né? Um navio abandonado, com tudo isso de ouro. A Epps encontrou aqueles corpos ali, isso aqui é furado, a gente precisa sair daqui o quanto antes. Nisso, o Santos também subiu ali pra ver todo esse ouro, então todos eles se reúnem, ou eles ficam com o ouro e largam o navio ali, né? Não vai fazer diferença nenhuma, a gente tá com ouro aqui, vamos ficar milionários e é isso. Ou continua com a manutenção do navio e eles conseguem rebocar aquele navio e também o ouro. É claro que eles voltam no mais fácil, que é ficar apenas com o ouro e que se dane aquele transatlântico. Aí começa aquela votação, né? Ah, o que você quer? O Dodge fala, não, eu fico com o ouro. O Mulder também fala. O Greer também quer ficar com o ouro. O Capitão, a mesma coisa. O Santos também o ouro. E o Jack também. A única que não falou, eu quero ficar com o ouro, é a Epps, porque quando perguntam pra ela, e aí, você quer o navio ou o ouro? Ela fala, eu só quero sair daqui o quanto antes. Isso vai ter uma importância também. Lembra que eu falei pra vocês que o barquinho deles bateu no navio? Quando teve essa pancada, o barco deles ficou com algum problema ali no motor e o Santos tá fazendo alguns reparos. Aí o capitão fala, olha Santos, eu preciso que você termine logo os reparos do nosso barco pra gente conseguir sair daqui com esse ouro o quanto antes. O Santos desce ali pra fazer os reparos. O Greer, ele dá a ideia de ligar pra guarda costeira e explicar a situação deles, que ele acha mais seguro fazer isso, né? Tipo, ó, fala que a gente encontrou esse ouro, dê a nossa localização pra alguém, porque ninguém sabe onde nós estamos. E o capitão fala, é melhor não. Podem dizer que esse ouro é roubado, vão querer ficar com o ouro e a gente acaba perdendo tudo. Como o capitão que manda. Só que aí as coisas vão ficando mais intensas, porque o Santos está ali no barquinho deles arrumando tudo, e a Epps começa a ouvir uma gritaria, e ela vai até o lado de fora do navio do transatlântico, ela está lá em cima, e ela vê aquela garotinha, e essa garota tá falando, não, cuidado, não deixa ele ligar o barco, não sei o que. E de repente uma coisa puxa essa garotinha, ela desaparece e do nada o barco deles explode. O Greer consegue sobreviver, eles pulam ali no mar, conseguem resgatar ele e todos sobem pro transatlântico, já que agora eles estão sem o barco deles. Ou seja, aquela hipótese de sair apenas com ouro não é mais válida. Não tem como eles pedir ajuda, porque o barco deles explodiu e a única comunicação era através do barco ali pelo rádio. Então eles têm a ideia de consertar este navio, já que os equipamentos que eles colocaram ainda ficaram lá, e alguém possa resgatá-los. E o clima começa a ficar tenso entre eles, porque o Greer tá super agressivo, ele queria ter ligado pra guarda costeira, mas não deixaram. Ele dá uma afastada do grupo, ele vai beber ali no outro canto, porque tem umas bebidas ali que estavam ainda no navio, né? Aí o Dodge meio que se junta com o Mulder, eles ficam num canto. O capitão, ele tá se sentindo muito culpado pelo que aconteceu com o Santos. Na cabeça dele, ele é responsável por todos ali, então ele se sente culpado pela morte do Santos. Por conta disso, ele se isola, ele vai pra cabine do capitão do navio e começa a beber. E a Epps vai explorar aquele local de novo, porque ela ficou com aquela garotinha na cabeça. Ela já viu várias vezes, ela viu a garotinha gritando, tentando ajudar eles. A Epps, então, ela vai até uma parte ali onde tem os registros das pessoas que estavam naquele navio. E ela vê que só tem uma criança nesse navio. Ela vai vendo pelas idades e ela vê que o nome da garotinha é Kate. E ela olha qual era o número do quarto da Kate. Então ela vai até o quarto dela. Ela vê que tem alguns brinquedos, tem alguns vestidos. Ela abre o guarda-roupa e vê um esqueleto enforcado. E é uma das cenas mais marcantes desse filme, né? E tem um colar que é tipo um coraçãozinho, aqueles que tem foto dentro, né? Quando ela abre, vê que tem foto de um casal. E o espírito da Kate aparece e começa a conversar com ela. Aí a gente entende que a Kate estava viajando sozinha, porque ela ia encontrar os seus pais. A Kate, ela não consegue falar muito o que está acontecendo. Ela começa a ficar meio assustada. Ela só fala, você precisa sair desse navio. Nesse meio tempo, a gente acompanha também esses outros núcleos aí de personagens. O Greer tá muito bêbado. Então ele tá ali isolado naquele salão principal e ele começa a ouvir a voz daquela cantora, da Francesca, e ela aparece pra ele. Numa cena que é muito boa, inclusive. Todo aquele salão deteriorado e de repente o salão vai se transformando e ele fica lindo, como era antigamente. E a Francesca aparece toda bonitona, dá um beijo nele, e ela vai tirando a roupa e vai andando por aquele salão. Aí você fica, eita, que o negócio vai pegar fogo. Até que chega um ponto que ela tira toda a roupa dela e fica assim, né, de ladinho com aquela cara de danadinha dela. Ele atravessa ela e cai ali no, como se fosse no poço do elevador. E nisso ela fala, bem-vindo a bordo. E aí o rosto dela fica todo feio, né? E a gente vê que ela tem uma cicatriz enorme. E nós temos o capitão que está na sala do capitão do navio. No que ele está ali bebendo, ele vê o espírito do capitão. Pois é, o espírito do capitão também está naquele barco. E ele entrega uma folha ali que tem algumas informações. Esse navio que eles estão, o Antônia, ele estava ali, né, navegando, tudo perfeitamente. 2 dias antes desse navio desaparecer e todo mundo sumir, eles foram ajudar um outro navio que estava afundando, que é um navio Lorelai. E o Capitão Sean, ele lembra disso que aconteceu, desse navio Lorelai que afundou. E ele fala, eu lembro que saiu no noticiário que todos morreram, né, nesse navio, então vocês não conseguiram ajudar ninguém. Aí ele faz assim, ó, quer dizer que uma pessoa apenas sobreviveu nesse navio Lorelai. E ele pega uma foto dessa pessoa, que foi a única pessoa que eles conseguiram resgatar deste navio. E quem é essa pessoa? Calma, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, porque vai ter uma outra descoberta
descoberta simultânea. Com essa foto, o capitão vai atrás da Epps, ele começa a correr, chamar ela pelo navio, e ele começa a ser assombrado pelo espírito dos Santos. Ele aparece e fala, olha só, o jeito que eu estou, eu morri por sua causa, agora eu vou te levar junto comigo. Ele começa a atormentar, e quando a Epps aparece pra conversar com o capitão, ele não enxerga ela, ele enxerga os Santos, então ele começa a ficar agressivo com a própria Epps, ele vai pra cima dela, e não sei o que, tenta matar ela. Aí o Jack aparece pra ajudar a Epps, ele dá um soco, o capitão cai, meio que desmaia, e aparece os outros membros da equipe, né, os que sobreviveram. E eles colocam o capitão preso dentro de um aquário que tem ali no salão principal, e eles deixam ele trancado dentro desse aquário. A Epps então fala que tem alguma coisa muito errada naquele navio, e eles precisam arrumar o quanto antes pra sair daquele lugar. Eles ainda falam, bom, tá faltando o Greer, vamos atrás dele pra ver onde ele tá. E no que a Epps está procurando, ela vê a garotinha ali no fundo do corredor, e a Epps vai se aproximando. Quando ela chega, ela vê o corpo do Greer morto. E a garotinha fala, eu quero te mostrar uma coisa. Bom, agora nós voltamos lá pro início do filme. Nós temos aquela cena que todo mundo viu, que é do Phil matando geral. Sabe aquele ouro que eles encontraram? Então, outras pessoas também encontraram esse ouro lá nos anos 60, que eram as pessoas que estavam naquele navio. A galera ali sabia o que estava acontecendo. Tinha algumas pessoas que foram corrompidas por um líder. Então tem um líder que fez a cabeça de todo mundo ali. E este ouro estava no navio Lorelai. Quando eles resgataram essa pessoa misteriosa, eles também resgataram essas caixas de ouro. E aí essa pessoa fez a cabeça ali de alguns funcionários para que eles matassem todos o navio para não ter testemunhas e dividissem o valor do ouro entre eles. Então várias pessoas faziam parte desse complô, inclusive a cantora. Por isso que no início, quando ela tá cantando, ela fala para todo mundo, vamos, levantem-se, vamos dançar, porque ela sabia que aquele fio ia passar e ia matar geral. E a gente vê que era um plano assim de um matar o outro. Então a pessoa que achava que estava protegida porque fazia parte do plano, ela ia e morria. Até que todos ali vão morrendo e fica apenas a cantora e uma pessoa misteriosa que vai aparecendo ali do meio das sombras e vai andando. E aí se revela ser o Jack. Pois é, o Jack estava naquele navio em 1960. Não só ele estava naquele navio, como ele era o único sobrevivente do navio que foi resgatado por este, que era o navio Lorelai. Então aquela foto que o Capitão Fantasma mostrou pro Capitão Sean era a foto do Jack, quando ele foi resgatado. E tá ele assim meio que dormindo ali. E ele corrompeu as pessoas dentro do navio Antônia pra ficarem com o ouro. O que aconteceu naquele navio foi uma cena. Então você vê as pessoas morrendo e tudo quanto era canto. E a garotinha também acabou morrendo, né? Ela morreu enforcada. E mais, tá? Porque eles envenenaram também a comida do navio. Então as pessoas que estavam comendo também começaram a vomitar. Eles colocaram veneno de rato na comida. E aí você fala, nossa, mas a Francesca, a cantora, ela não morreu. Morreu também. Essa cena onde a gente vê a Francesca e o Jack é ali naquela garagem. Tem uns ferros ali, uns ganchos, né? E tem um desses ganchos que se solta e vai direto na cabeça da Francesca. A Francesca, ela tem umas luvas assim, né? De sedução. E ele tira uma dessas luvas e faz uma marca na mão dele. A gente descobre que o Jack é uma pessoa sobrenatural, né? Porque não tem como ele ter a mesma aparência dos anos 60 hoje em dia, né? A menos que ele seja a Cher. Mas como ele não é a Cher, então ele é sobrenatural. Agora, com essas informações, a Epps vai atrás de todo mundo pra tentar salvar aquelas pessoas e principalmente o capitão, porque o capitão sabia dessa verdade. Ela vê que alguém encheu o aquário, ele está morto, afogado lá dentro. Tem a foto ali do Jack. Então ela realmente confirma essa informação que o Jack era o sobrevivente do Lorelai. Com o intuito de arrumar esse navio para que eles conseguissem sair dali, eles colocaram algumas bombas de água para tirar a água que tá dentro do navio e jogar para fora, né, para que o navio fique mais leve e consiga transitar aí pelo oceano. E quem tá supervisionando isso é o Dodge e o Murder. Uma dessas bombas, ela dá um problema e um deles precisa pular ali na água que tá dentro do navio para descobrir o que está acontecendo, por que emperrou uma dessas bombas e tal. Aí quem vai descer é o Murder, enquanto isso o Dodge, ele vai até a parte ali principal do navio para mexer no leme, né, para dar um norte para onde esse navio vai andar. O Murder pula na água, começa a ver o que tá acontecendo, até que ele é puxado por uma das máquinas, ali, triturado. Pois é, acabou o Murder. A Epps encontra o Dodge e ela fala, Dodge, é o seguinte, olha, a gente tem que sair daqui, o Jack é o vilão. Aí nisso aparece o Jack. Aí ele fala, eu encontrei vocês, nossa, eu vi que o capitão tá morto, o que tá acontecendo aqui? A Epps esperta fala, não sei o que tá acontecendo. Então, eu tava aqui falando pro Dodge, né, que a gente precisa se reunir pra conseguir sair daqui. A Epps então vai atrás do Murder pra que eles possam ficar reunidos e fica o Dodge e o Jack. Aí o Jack começa com um papo esquisito pra cima do Dodge, ele fala, eu vejo o jeito que você olha pra Epps, parece que você gosta dela, mas você não tem coragem. E começa uma discussão entre eles, até que o Dodge atira nele, mas ele não morreu. A Epps chega até a parte ali onde está as bombas, que o Murder deveria estar ali, mas ele está só que morto. A Epps pensa assim, bom, não tem como me livrar disso, esse cara está matando todo mundo, então ela coloca algumas bombas. Nisso que ela tá montando aquela bomba toda, aparece o Dodge, ele desce ali onde ela tá e fala, ei, temos que sair daqui, eu atirei no Jack, ele está morto e não sei o que. Ela fala, não sei se ele tá morto não,
não, viu? Só que em nenhum momento o Dog pergunta do Murder. Como eles eram muito amigos, a primeira coisa que ele ia falar é: cadê o Murder? Que eu deixei ele aqui, cadê ele? Então ele não pergunta isso. A Epps estranha e fala: por que você não perguntou do Murder ainda? Na verdade, não é o Dog, é o Jack. Ele assumiu a forma do Dog. Aí ele vira, começa aquela briga e não sei o quê. Aí no que ela vai explodir o navio, o Jack começa uma conversa com ela, começa a barganhar. Ele fala: olha, é o seguinte, eu percebi que você não está afim do ouro, que você não quer o dinheiro nem nada. Então vamos fazer um combinado. Se você não explodir esse navio, eu consigo tirar você daqui em segurança. Você vai embora e eu fico com as almas que eu já conquistei. Esse cara, ele é como se fosse o diabo. Só que ele não é o diabo, mas ele trabalha pro diabo. A função dele é conseguir almas através de pactos. Então ele tem aquela riqueza, que é aquele ouro, e as pessoas que aceitam aquele ouro meio que vendem a alma pra ele. Então ele marca essas almas, ele tem uma meta pra atingir. Quando ele atingir essa meta, ele dobra a meta, não mentira. Como a Epps foi a única que no momento da escolha não disse que queria o ouro, ele meio que não consegue marcar o espírito dela, porque ela não se corrompeu pelo ouro, ela só quer sair dali. Por isso que ele fica intrigado com ela, né? Ele fica meio que obcecado. Poxa, ela é muito misteriosa, ela não quis o ouro, né? Agora ela quer explodir o navio, então eles fazem esse acordo. E ela fala: tá, mas eu quero a minha tripulação de volta, eu quero os meus parceiros, a minha equipe. Ele fala: isso eu não consigo, porque eu já marquei a alma deles. Ela fala: então, nada feito. E ela consegue explodir o navio. Aí a gente vê que o Jack também explode, e a gente vê que tudo explode, e aquelas almas começam a sair do navio, porque agora elas estão livres, né? Aquele navio não faz mais parte aí dessa barganha, desse pacto do Jack. A Kate aparece, né, em forma de agradecimento, dá um tchauzinho, indica o caminho ali pra Epps conseguir sair. Ela se agarra ali em uma das malas que estava flutuando e consegue ficar ali no oceano. Até que aparece um navio e resgata a Epps. Aí você fala: ai, que bom, ela conseguiu sobreviver, ela foi resgatada por um navio. Aí a gente vê esse navio, né, ele chega ali no porto, ela entra direto na ambulância. E no que ela está ali, deitadinha na ambulância, né, pensando na vida e na morte, ela olha assim na rampa do navio e ela vê umas pessoas subindo com umas caixas pra esse navio aí que resgatou ela. E são as caixas que tem ouro dentro. Então eles estão levando aquele ouro pra dentro desse navio também. Aí sobe uma pessoa com uma caixa, aí sobe outro com uma caixa e tal. Até que aparece o Jack. Sim, gente, o Jack não morreu. Já que ela destruiu aquele navio onde ele já tinha conquistado várias almas, ele precisa de mais almas, né, pra bater a meta dele. Quem trabalha por comissão sabe como funciona. Ele conseguiu agora um novo navio, botou o ouro lá dentro. Ele vai, com certeza, conseguir corromper outras pessoas a matarem e morrerem pra ter as suas almas marcadas. Quando ela percebe isso, ela dá um grito, só que ele fecha a porta da ambulância na cara dela e o filme encerra. E a história do que acontece nesse navio que resgatou a Epps, nós acompanhamos na continuação, que é Navio Fantasma 2, que foi lançado 2 anos após este filme. Ele foi lançado em 2004 e fez bastante sucesso. Não, mentira, tá, gente? Não existe Navio Fantasma 2, tô inventando isso. Mas tenho certeza que vocês ficaram com uma cara do tipo: eita, será que existe? Eu não assisti? Infelizmente, não existe. Mas estava nos planos da Dark Castle. Eles quase fizeram uma continuação que seria lançado exclusivamente para DVD. Mais especificamente para HD DVD, que era um formato que existiu ali entre o DVD e a nova geração, que é a geração de Full HD, né? Nós tivemos o Blu-ray. Nesse meio tempo, nós tivemos o HD DVD. Como uma forma de impulsionar as vendas desse formato, que estava bem fraquinho, a Dark Castle fez uma parceria com essa mídia. Então eles iam lançar sequências de vários filmes que fizeram sucesso no catálogo deles. Teria um terceiro filme de A Casa da Colina, teria a sequência de A Casa de Cera, e também Navio Fantasma ganharia uma sequência. Como essa mídia foi destruída pelo Blu-ray, que era bem mais popular, o PlayStation 3 foi lançado com leitor de Blu-ray, então pessoas tiveram uma popularização maior dessa mídia. A mídia HD DVD acabou não indo pra frente, então nós não tivemos essas continuações. E essa é a história de Navio Fantasma. Vocês lembravam desses detalhes? Vocês gostam desse filme? Qual que é o seu filme favorito da produtora Dark Castle? Coloca aqui nos comentários. E vamos agora para as curiosidades do filme e pontos que eu percebi enquanto reassisti esse filme. Eu falei pra vocês que o capitão, ele conta a história do navio Mary Celeste, que foi aquele navio que estava transitando aí sem ninguém comandando ele. E esse filme é inspirado nessa história, inclusive. O Mary Celeste, ele foi um bergantim mercante anglo-americano famoso por ter sido descoberto em 4 de dezembro de 1872 no Oceano Atlântico, vazio e aparentemente abandonado. Apesar de o tempo estar bom e a sua tripulação ser formada por marinheiros experientes e habilidosos, o caso é misterioso até os dias de hoje e tem várias teorias sobre o que aconteceu. Teve alguma situação meio turbulenta ali no mar e eles acabaram caindo e morreram, ou beberam demais e acabaram caindo, ninguém sabe o que rolou. E o legal é ver que os roteiristas incluíram essa história pra dentro do filme também. Ele faz referência ao fato que deu origem ao filme. Eu acho isso bem legal. Durante essa obra tem alguns pontos que dá pra gente perceber quem são os vilões do filme, como por exemplo no início, quando nós vemos a Francesca cantando, que ela pede pra todo mundo levantar e ela fala de um jeito bem animado: vamos, gente, levanta que eu quero ver vocês dançando, todo mundo dançando. Porque se a galera ficasse sentada, aquele cabo de aço não ia cortar ninguém, então precisava que as pessoas levantassem. Mas ainda assim
assim causa uma dualidade, né? Porque, poxa, ela só queria ver as pessoas dançando também, né? Porque um cantor pediu para as pessoas dançarem que quer cometer alguma maldade com essas pessoas. Outro ponto também que já dá pra gente entender que o Jack é o vilão é quando a Epps começa a contar que ela está vendo a Kate, né? Essa garotinha misteriosa. E o Jack sempre se interessa, porque ele fala, opa, mas ela falou alguma coisa pra você? Onde ela apareceu? O que ela tava fazendo? Então ele tem curiosidade porque ele sabe que ela é um espírito. Ela está meio que sob o domínio dele, embora ele não tenha 100% domínio sobre essa alma. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então por isso que ele se interessa tanto e pergunta se ela contou alguma coisa, porque ele não tem o domínio pleno sobre esse espírito. Então essa garotinha podia contar a qualquer momento que o Jack era o vilão. Ela é um espírito, mas ela é uma criança, então ela tem medo dessas coisas, né? E por isso que ela não consegue contar logo de cara pra Epps o que tá rolando, porque ela tem medo do Jack. Eu tenho esse filme em mídia física aqui na minha coleção, eu tenho ele em Blu-ray. E tem um material extra que é bem interessante, que você precisa desvendar alguns puzzles pra descobrir histórias escondidas ali naqueles puzzles. Então nós temos 4 histórias exclusivas que eu vou compartilhar com vocês, que ajuda a contar a história de alguns personagens e você entende melhor o que aconteceu naquele navio. Bom, a primeira história, nós acompanhamos uma transmissão de rádio de 2 pessoas que estão dentro do navio indo pegar o ouro. Eles estão seguindo as ordens do Jack. Então eles têm ali um mapa que indica onde tem o ouro. Então a gente escuta eles falando, o Jack disse que tinha que vir aqui, não, tem que vir ali e tal. Então a gente escuta toda essa operação. E lá eles ficam com medo de alguma coisa. Então tem alguma coisa que está assombrando essas pessoas. E eles encontram outras pessoas mortas que fazem parte da guarda costeira. E essa é a história de uma daquelas pessoas que deixou o relógio. Sabe aquele relógio digital que foi encontrado? Quando a gente vê aquela cena que a Epps encontra aqueles cadáveres que estavam ali na água, não sei, a gente vê que algum deles está com uniforme. Então são uma dessas pessoas aí da guarda costeira. Logo antes deles, algumas semanas, já tinha outras pessoas ali atrás do ouro que também estavam sendo marcados pelo Jack, né? O Jack estava induzindo várias pessoas a aparecerem ali para buscar esse ouro. A segunda história é da cantora Francesca. A gente descobre um pouquinho mais, bem pouquinho, tá? Porque são histórias bem curtas, mas a gente entende um pouquinho da trajetória dela. E principalmente como ela conheceu o Jack. Certa noite ela estava cantando ali na Itália e não sei o que. Apareceu esse homem, né, charmoso e misterioso e muito ganancioso, o que combina com a personalidade de Francesca, já que ela também gosta muito de dinheiro. E ele convence ela a seduzir alguns homens para trabalharem para ele também. Então realmente ela era malvada e fazia tudo por dinheiro. Que bom pro Jack, né? Porque ele conseguiu uma alma fácil aí. Na terceira história nós acompanhamos os engenheiros daquele navio, né? As pessoas que ficam no navio, caso dê alguma coisa errada, tem que ter engenheiro lá dentro. E a gente acompanha eles montando o plano, principalmente como que eles elaboraram aquele cabo de aço que cortou todo mundo no início do filme. O ponto principal era envenenar a maioria dos passageiros. Então eles iam colocar ali o veneno de rato na comida. A tripulação VIP, né, que é o capitão, né, o assistente dele, aquelas pessoas cargo maior ali dentro do navio, eles não gostavam da comida do navio. Então eles tinham uma comida separada. Logo eles não iam conseguir envenenar essa comida. Então o que eles pensaram? Vamos bolar um plano para matar essas pessoas que estarão lá, mas que não estarão comendo. Então foi aí que eles desenvolveram aquele sistema do cabo de aço para cortar todo mundo. Porque aí o capitão, né, e essas outras pessoas mais importantes do navio estariam ali tomando seus drinks, dançando, e os demais que não estavam nem na pista de dança e nem comendo seriam mortos na piscina. Então eles iam reunir todo mundo, fazer aquele paredão, atirar em todos eles, que é o que aconteceu. Então a gente vê essas pessoas conversando e fazendo esse plano maligno que infelizmente deu certo. A última história, que inclusive é difícil de encontrar nesse puzzle, ela sempre muda ali de lugar, é a história da Kate, aquele fantasma que ajuda a Epps, da garotinha. Bom, a Kate, ela realmente viajava sozinha para encontrar seus pais, e ela era mimada por toda a tripulação, por ser a única criança a bordo. Por conta de sua inocência, o Jack ele não conseguiu marcar sua alma, por isso que ela era um espírito livre dentro daquele navio. Então ela conseguia falar com as pessoas, o máximo que ele podia fazer era assustá-la quando ela saía do controle dele. E a gente descobre aqui que ela tentou ajudar todas as pessoas que apareceram nesse navio para pegar o ouro. Inclusive naquela primeira história, a gente escuta através do rádio as pessoas conversando, a gente escuta a voz da Kate também dizendo, olha, não entra aí, vai embora. E eles começam a falar, nossa, tem uma garotinha falando, que estranho, o que tá acontecendo? Então a Kate, ela sempre ajudou as pessoas. E essas são as 4 histórias extras que tem no material bônus do Blu-ray. Eu achei maravilhoso, porque complementa ainda mais a experiência do filme, né? Que a gente quer saber mais da Kate, por que ela estava livre ali dentro, como que ela conseguiu falar com a Epps e tal. E essas são as curiosidades e as histórias extras de Navio Fantasma. Eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam disso? Sabiam dessas histórias extras? Vocês gostaram? Já imaginavam que as coisas eram desse jeito? Deixem sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal num quadro parecido com esse. Tem uma playlist dedicada a esse formato de vídeos, então tem vários outros filmes que eu já trouxe aqui pro canal. Vão lá maratonar que tem muitos vídeos legais. E não se esqueça de me seguir também no Instagram, que eu sempre posto quando sai vídeo novo. Eu abro enquete para vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. E me marquem no Instagram, que eu faço
faço questão de repostar os stories de vocês. E se um dia vocês forem fazer um transatlântico, tomem cuidado, hein? Este navio pode estar assombrado. Tchau.